Boa tarde, queridos. Hoje, dia 25, 16 horas, 7 minutos, 25 de agosto. Pois bem, eu quero continuar com você pensando nas nossas aulas de teologia do Antigo Testamento, oriunda da teologia bíblica. E eu sei que o tempo é muito curto, sabe? 4 encontros, A gente vai ter mais um encontro extra, estou revelando aqui agora, mas 4 encontros para um conteúdo tão intenso, tá? Ele precisa despertar em nós a curiosidade, o interesse, para entendermos todo esse processo de como Deus age, de como Deus agiu no contexto de todo o Antigo Testamento. Dentre tantas as literaturas sugeridas ali, identificadas, eu pontuei e ali eu fiz a solicitação por um trabalho na teologia do Antigo Testamento de Gerhard Hasel, e sobretudo pedindo para que a gente se detivesse no capítulo 2 ali, falando dos métodos da teologia do Antigo Testamento. Pois bem, queridos, revendo tudo isso e olhando mais detalhadamente essa matéria, encontrei um artigo, uma resenha, ele chama de resenha, do pastor Cláudio Pinas Coelho. Pastor Cláudio Pinas é da PIB de Jacareí, tá? E ele postou a sua resenha, que eu acho que vai contribuir com a gente aqui, e assim, dedicando a ele todo o crédito, toda a honra por esse texto aqui que favorece ao nosso entendimento. Eu vou fazer a leitura dele para você, tá bom? E isso com certeza vai facilitar o teu entendimento, nosso entendimento, como seminaristas ali do John Ruiz, sobretudo nessa disciplina Teologia do Antigo Testamento, tá certo? Então ele começa dizendo o seguinte para nós: esse é um texto de natureza acadêmica. O objetivo é compartilhar com o leitor o conteúdo do livro de Gerhard Hasel sobre a teologia do Antigo Testamento e o desafio da interpretação. Pois bem, ele vai fazer isso em forma de resenha crítica. O material de Hasel é fantástico, porém de difícil leitura. E se você se interessa sobre o assunto, vale a pena ler o livro. E eu quero enfatizar isso com você. Vale a pena ler o livro. Ei, vale a pena ler o livro. Não somente esse, mas todos aqueles que eu sugeri para você. Vale a pena se aprofundar no conteúdo da teologia do Antigo Testamento. Espero que essa resenha sirva para incentivá-lo ao estudo desse precioso material, diz o pastor Cláudio Pino. E diz mais: Hasel introduz o assunto promovendo um resgate histórico no que diz respeito à metodologia empregada no estudo das Escrituras e como essa se desenvolveu, culminando no surgimento da disciplina Teologia Bíblica, independente da teologia dogmática. Diversos artigos, monografias foram produzidos desde os tempos da Reforma até os dias atuais. Isso começa na Reforma, queridos, e ainda acontece nos dias de hoje. Nesse processo, continua aí, de construir uma teologia bíblica, surgiram as mais diversas opiniões sobre a historicidade do Antigo Testamento, sobre a história de Israel e a revelação, dentre outros temas abordados. Tratando das origens e desenvolvimento da teologia do Antigo Testamento, Hasel faz uma pesquisa histórica sobre as várias tendências apresentadas no período. Através de sua pesquisa, podemos conhecer como se desenvolveu o termo teologia bíblica como disciplina, caracterizando por um forte escolasticismo protestante. No ano de 1643,
guarda essa data, 1643, naquela ocasião a teologia bíblica era subordinada à teologia dogmática. Já em 1745, ocorre uma nítida separação entre a teologia dogmática e a teologia bíblica. Embora a gente esteja falando, tá, de alguns séculos atrás, a gente está num tempo contemporâneo, queridos. A coisa é muito próxima a nós ainda. Segue ele. No período do Iluminismo, desenvolveu-se uma nova hermenêutica na qual lança mão do método histórico crítico, da crítica literária, influenciado pelo racionalismo que rejeita todo ato sobrenatural sobre a revelação, nos termos em que foi concebida, o que era concebido. Coloca-se em dúvida os conceitos sobre a inspiração do texto, questão da inerrância, a revelação sobrenatural, dentre outras doutrinas ortodoxas protestantes. Para Rasel, a década de 30, considerada como sendo a era do ouro da teologia do Antigo Testamento, e que se estende até a atualidade, então essa era do ouro, essa época de ouro, permanece até hoje. O que se discute é a problematização do modo da produção da teologia do Antigo Testamento, a qual não é objeto de consenso até hoje. Nós temos falado bastante nisso em sala de aula. Não há consenso. Há defesas de tese. Isso é importante para a vida do teólogo. Rasel cita pelo menos 5 métodos para o estudo da teologia do Antigo Testamento: método descritivo, método confessional, método dissecativo, método diacrônico e o método da nova teologia bíblica. Rasel alerta que, de acordo com a metodologia que é aplicada, as diferenças e opiniões teológicas serão enormes. Conforme a metodologia empregada, será possível considerar o Antigo Testamento como escritura da igreja cristã ou não. Considerar o Antigo Testamento como um texto inspirado ou entender o texto como simples história, resultado da reflexão religiosa do povo judeu e de sua concepção acerca de Deus, dentre outras implicações. Rasel apresenta e critica a validade dos 5 métodos ou das 5 metodologias por ele mencionadas. Ao que parece, a metodologia de Schildes é a que encontra uma melhor aceitação por parte de Rasel. Entretanto, ele considera a metodologia de Schildes insuficiente para responder a todas as questões existentes e também ele não apresenta soluções. Ela não apresenta soluções às tensões entre a perspectiva histórica descritiva e a canônica teológica. Dessa forma, segundo Rasel, este é um dos maiores desafios da hermenêutica no debate atual sobre a teologia bíblica. Continuando a leitura do texto do pastor Cláudio Pinas, com relação à questão da história da tradição, história da salvação, Rasel resgata a discussão que perdura até os dias de hoje. Von Red faz distinção entre a pesquisa crítica moderna acerca da história de Israel e a declaração querigmática produzida no contexto da fé de Israel, a qual é teológica. O que prevalece é a história da tradição, podendo caminhar junto com a história de Israel. A experiência de fé do narrador, desconsideradas questões lendárias ou das sagas, deve ser considerada como história e o que tem provocado asseveradas discussões. Rasel apresenta os vários debates sugeridos e surgidos a partir da metodologia de Von Red, as quais se baseiam em primícias históricas e filosóficas da historiografia moderna,
onde muitas das vezes não respeitam os limites históricos contidos nas narrativas produzidas ao tempo do Antigo Testamento. Qualquer que seja a tentativa de buscar um centro unificador do Antigo Testamento dentro de algum tema ou evento, isolado ou em conjunto, tal modelo será ineficaz e incapaz de abranger as inúmeras e diversas ações, fatos e eventos contidos no Antigo Testamento. Olha que coisa, queridos, como é que isso é intenso. Tá? Após analisar as várias tentativas de se construir um centro unificador do Antigo Testamento como base em temas ou eventos, Rasio posiciona-se. Para ele, Deus é o centro unificador e dinâmico do Antigo Testamento. Dentro dessa perspectiva, os atos e eventos contidos nas Escrituras podem e devem ser estudados teologicamente como registros da ação de Deus na história da humanidade, na história de Israel, por causa da eleição e a aliança e das pessoas a quem Deus quis revelar-se. Desse modo, o Antigo Testamento se desenvolve através de uma revelação progressiva, sendo teocêntrico, assim como o Novo Testamento é cristocêntrico. Segundo Rasio, o teólogo cristão não pode ignorar a teologia do Antigo Testamento. Isso é importante, queridos. Nós não podemos negligenciar a teologia do Antigo Testamento. Há uma relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Embora alguns teólogos defenderam a descontinuidade total dos dois testamentos, outros defendem a continuidade. Uma posição contrastante chega a defender que apenas o Antigo Testamento é escritura, ao passo que o Novo Testamento é apenas um glossário explicativo daquele. O debate atual sobre a relação entre os testamentos tem sido objeto de diversas teses. Dado a diversidade de assuntos existente entre os dois testamentos, torna-se necessário utilizar-se uma metodologia que também leve em conta essa situação. Rasio defende que a apreciação da relação entre os testamentos deve seguir uma abordagem múltipla e diversificada, propondo a análise sobre 7 formas, evitando assim os modelos restritivos anteriormente demonstrados na pesquisa. Rasio condena o próprio método histórico crítico que aprisiona o texto dentro dos seus pressupostos que são estranhos ao texto, o qual Shields classificou de dogmáticos. Rasio defende uma abordagem múltipla que considera a continuidade da revelação e a reciprocidade entre os testamentos e que há unidade na diversidade. Segundo Rasio, as sugestões atuais para elaborar uma teologia do Antigo Testamento são as seguintes. Cabe ao teólogo elaborar uma teologia bíblica que considere o evento histórico no local e tempo de sua ocorrência. Não se pode, apenas em seus aspectos históricos, mas deve-se levar em conta aspectos teológicos na sua elaboração. Não é necessário concorrer, melhor dizendo, com um teólogo sistemático. Deve-se trabalhar em conjunto com este, com o objetivo de buscar responder ao homem moderno aquilo que o texto diz. Para Rasio, a exegese técnica e bem fundamentada do texto deve ser elaborada levando-se em conta a teologia da época do seu pronunciamento. É necessário considerar as limitações do método histórico crítico, que não admite o elemento transcendente e permeia a revelação.
Somente um método que leve em conta o caráter sobrenatural histórico do texto poderá resultar em êxito. Conforme Hazel, não é necessário que o teólogo da Bíblia despreze as ferramentas desenvolvidas ao longo dos anos e que são muito úteis. Seu método deve ser, desde o princípio, histórico e teológico, considerando que a teologia do Antigo Testamento deve ser estudada no contexto de um livro inspirado, como o livro canônico da história da Igreja Cristã. As teologias dos livros devem buscar o contexto e o tempo de suas transmissões, buscando reunir temas, tópicos, respeitando as suas diversificações, que ajudem numa melhor compreensão do texto do Antigo Testamento. As conexões entre os livros devem levar em conta uma abordagem múltipla e diversificada. A leitura dessa pesquisa de Hazel, bem como a sua proposta metodológica, enriqueceu em muito a minha compreensão acerca da discussão sobre a elaboração de uma teologia bíblica contemporânea. E assim finaliza o pastor Cláudio Pinas, naquilo que ele chamou de uma resenha dessa obra gigantesca de Gerhard Hazel. Daí eu espero sinceramente que isso contribua ainda mais com a tarefa que você tem a desenvolver sobre as 5 metodologias identificadas no capítulo 2, das quais você vai escolher apenas 2 e discorrer sobre elas. Discorrer num texto livre. Você pode fazer uma análise desse material, você pode fazer um comentário desse material. O importante é que você considere, tá? Quem defenda tal método, quem apoie tal método que você escolheu e quem refute as razões pelas quais esse método é refutado. Você vai encontrar tudo isso em conteúdo exposto ali, explicitado nesse capítulo 2. Que Deus te abençoe. Não desista da teologia do Antigo Testamento. Não desista de estudar o texto bíblico. É revelação de Deus para nós. Revelação sobrenatural, revelação progressiva. É Deus se permitindo conhecer por cada um de nós. Isso é fantástico, querido. Porque naquilo que depende de mim, naquilo que depende de você, é insuficientemente pequena a nossa capacidade de conhecer um ser tão supremo, tão poderoso, tão completo, tão único como Deus. Graças a Ele, nós temos a revelação que Ele faz de si mesmo. E a teologia do Antigo Testamento, quer seja ela pela história de Israel, quer seja ela pela Gênesis, quer seja ela pelo conteúdo dos livros da lei, quer seja ela por Deuteronômio, quer seja ela pelas alianças que Deus fez com o seu povo, quer seja o caminho que o teólogo ouse seguir, quer seja pelas alianças, quer seja pela proposta do Sinai, Deus tem usado pessoas, Deus tem usado homens com a capacidade sobrenatural de facilitar a nossa compreensão. Então não desista. Quem sabe Deus te levanta também para o universo acadêmico, para que a tua contribuição abençoe a vida daqueles que virão após você. Deus te abençoe. Estamos juntos. Qualquer questão sobre isso, qualquer dúvida, fale comigo aqui. A gente sempre está junto. Lembrando-se uma máxima do nosso seminário, do John Ruiz: ninguém fica para trás. Deus abençoe.